Bem, pessoal, vamos lá, né? Fazer um resumo aqui bem rápido desse estudo que realmente é de suma importância. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. E abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pronto. Vamos ficar por aqui mesmo. Então vamos resumir rapidinho aqui, né? E vi os mortos. O que quer dizer mortos? Como falei a você, né? Falei a você que os mortos não são mortos literais, porque o morto literal ele não faz mal a ninguém. Eclesiastes foi bem, sabe, enfático com isso, né? Ele foi bem categórico, o escritor de Eclesiastes, dizendo que quando a pessoa morre, ela já não tem parte nenhuma nesse mundo. Ela não tem mais sentimento nenhum, né, nesse mundo. O ódio, o amor dela, os seus sentimentos, as invejas, tudo que ela tinha quando estava viva literalmente, se apagaram, foram lançados no esquecimento. Então aqui está falando dos mortos. Que são esses mortos? São 7 bilhões de seres humanos que estão diante, né, do trono. E esses mortos eles estão divididos em duas categorias. Grande, quem são os grandes? Bilionários, milionários, ricos, poderosos, empresários, jogadores, cantores, artistas, atores, atriz, tá entendendo? Atletas, enfim, toda essa gama de pessoas grandes aí, sabe? E que são pequenos são os pobres, sabe? E que essas pessoas elas estão, tanto grande como pequeno, que formam 7 bilhões de seres humanos que estão mortos nos seus delitos e pecados, conforme está escrito lá em Efésios 2, versículo 1, se eu não me engano. Estamos diante do trono. E o que é o trono, né? E o que é estar diante do trono? Estar diante do trono está, certo? Diante do domínio de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, do governo de Deus, da supremacia de Deus, da soberania de Deus. Isso aí ninguém pode fugir. Estamos envoltos, né? Envolvidos em um manto espiritual que abrange toda a criação e nós, como criação, estamos sim sujeitos à soberania de Deus. Tá entendendo? E não tem quem fuja disso. Não há, não há ser que fuja dessa sua autoridade de Deus, né? Claro. Aí a Bíblia vai dizer assim: abriram-se os livros. E que são os livros e o livro da vida, são dois também, né? Assim como grandes e pequenos, aqui tem duas espécies de livros: livros e o livro da vida. Vamos lá. Livros. O que é o livro da vida? É o livro biológico, tá entendendo? É o livro. Não, os livros são acerca do livro biológico. São a formação biológica, onde está contida todas as informações genéticas dos seres humanos. Então, quando fala sobre livros no plural, está se tratando, né, já daquilo que Davi viu, né? Ele disse que Deus viu ele ainda em forma embrionária, né? Em forma assim molecular. Deus viu Davi de forma assim substancial, tá entendendo? Ele viu Davi informe, substancial, molecular, tá entendendo? Embrionária. Então Davi falou isso. E esse livro os livros aqui quer dizer isso, né? Que está se tratando do lado físico, do estado de formação do ser humano, sabe? Que vai vir aqui para a Terra através do processo biológico que as células, elas de uma vai se dividir em quase 300 trilhões de células que vão formar os seres humanos. E dentro da célula existe algo chamado de DNA. Cada célula contém um nucleotídeos, cada um com a base. E cada base tem 5 bilhões de bytes de informações genéticas. Tá entendendo? Como os nucleotídeos têm 4 bases, logo temos cerca de 20 bilhões de bytes de informações contida na célula. Vocês estão entendendo? Equivalente, sabe,
a 20 bilhões de livros dentro da gente, com cada um contendo 500 páginas, tá entendendo? Então, foi por isso que Davi falou bem assim, ó, que o conhecimento de Deus, sabe? Aqui no Salmos 139, vamos pegar aqui agora, Salmo 139, que diz que nós estamos assentados no livro de Deus. E esse livro é extremamente calculado, porque o DNA, ele tem capacidade de definir sua altura, tá entendendo? A cor de seus olhos, tá entendendo? Então ele vai definindo tudo seu, sabe? Inclusive todas as formações de seus órgãos. O DNA faz isso, ele distribui as células para a formação de seus órgãos. Laringe, faringe, esôfago, intestino delgado, pâncreas, cérebro, rins, coração, pulmão, as células dos ossos. Quem faz isso aí é um maestro, sabe? Que vai orquestrar aí a grandeza, né, das células aí, vai distribuir essas células para formações através do DNA, tá entendendo? É por isso que se trata aqui de livro. Esses livros, as células têm informações, e são essas informações que vai formar um ser, tá entendendo? É por isso que você nasceu e seus olhos estão no lugar, sua boca está no lugar, seus ouvidos estão no lugar, tá entendendo? Seus pés, cada um contém 5, né? 5 dedos, suas mãos contêm 5 dedos. Tudo isso aí foi extremamente pensado através de quem? Do Criador, que fez isso através do DNA. E o DNA, na verdade, ele deu a planta genética, e aí as células foram só assim, formando o ser, tá entendendo? Então, esse é o livros, a palavra livros, abriu-se livros, quer dizer isso aí, né? E o que é o livro da vida? Já outra parte, né? Vamos agora para outra parte aqui. O livro da vida, irmão, para quem não sabe, é o livro que Deus conduz a história da humanidade, tanto coletivamente como individualmente, através dos ministros, que são seus anjos, né? O que Deus decide lá no céu se cumpre aqui na terra, tá entendendo? E a gente aqui não entra em nada, né? O que ele decide lá acontece aqui. Você vai ver que em Jó, né, há uma reunião, o que eles decidiram lá se refletiu na vida de Jó, e infelizmente Jó foi vítima, né? Tudo bem que depois Deus dobrou a riqueza de Jó, mas Jó foi um cara que foi vítima do mundo espiritual, como o próprio Filho de Deus, que não, Jesus, ele não fugiu desse padrão. Cumprindo-se em Jesus várias profecias ditas pelo salmista, ditas pelos profetas, e que se cumpriu, Jesus não pôde fugir. Esses livros da vida, tá entendendo? É o livro que, na verdade, o que eles decidem lá, acontece aqui, tá entendendo? O que eles decidem lá, se reflete aqui. O que eles decidem lá, se cumpre aqui. Nós estamos envolvidos, né? Cada um de nós, seres humanos, estamos envolvidos, todos, dentro de um manto, sabe? Espiritual, que envolve todo ser humano, até os pequenos, como os grandes, tá entendendo? E já somos dominados biologicamente, já falei aqui, né? E biologicamente já somos dominados, até porque a célula, para quem não sabe, o que é a célula? São pequenas unidades que formam o ser vivo, tá entendendo? E um desses ser vivo é os seres humanos, ou seja, todo o DNA, tá entendendo? Ele segue uma sequência, né? Uma sequência de números, tá entendendo? Que se repete, é um padrão de números que se repete, sabe? 10, 5, 6, 5, que colocando esse padrão numérico nas letras hebraicas, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que vai aparecer ali o nome do Altíssimo, o tetagrama do Altíssimo, Yud, Rei, Vav, Rei, ou seja, já somos dominados por dentro. Foi por isso que o salmista Davi disse bem assim, de forma maravilhosa, tu me fizeste. Sabe? Para onde irei? Como fugir de Deus? Não tem como, tá entendendo? Jonas tentou fugir, mas Deus é dominante, tá? Sabe? O que ele quer, ele faz.
tá entendendo? Ele abate as nações, ele exalta, ele tira do trono, ele reconstrói, sabe? Ele destrona, ele reedifica, sabe? O que Deus quer, ele faz. Ele tira e torna, sabe? A reedificar de novo. Deus faz tudo, tá entendendo? Já somos dominados, sabe? Já somos dominados por esse poder, por essa grandeza, tá entendendo? E não temos muito o que fazer. Esses dois livros aqui já nos dominam, tanto o livro físico, né? O livro biológico, que já contém o DNA de Deus dentro da gente. A assinatura do nome de Deus, do Altíssimo, já está dentro da gente, não temos muito o que fazer. Já nascemos com o DNA de Deus. Todos os seres humanos, bem, ou seja, aquele, o bom ou ruim, já nasce assim. Não temos muito o que fazer. Tá entendendo? Todos temos o DNA de Deus dentro de nós. Toda a criação, sabe? Seja uma baleia, seja uma zebra, sabe? Seja um rinoceronte, um elefante, todos nós temos o DNA, inclusive nós seres humanos. E dentro desse DNA tem o padrão numérico e tem o nome de Deus, o tetragrama de Deus. E não temos muito o que fazer, já somos dominados por dentro. E por fora, o que é por fora, existe outra espécie de dominação também, que são os livros. Deus atua com os anjos, né? Já nascemos dominados pelo mundo espiritual, tá entendendo? E tem uma passagem na Bíblia que diz assim: pode o vaso reclamar do oleiro? Sabe? Claro que não, né? O oleiro simboliza a supremacia de Deus, o domínio de Deus, sabe? O trono de Deus. E ele abate, tira quem quer e coloca quem ele quiser, como Ana falou, como ele fez com o faraó. Ele endureceu o coração de faraó e derrubou o faraó, sabe? Vítima de Deus foram várias, né? Teve Sanaqueribe, tem Belsazar e muitos outros. Com esse exército dos céus, Deus conduz a história da humanidade. Deus conduz o seu querer e o seu efetuar de modo imperceptível, de modo silencioso, de modo minucioso, de modo desapercebido. Não dá para perceber. Deus, ele vai impondo as regras, o jogo dele sobre os seres humanos, e você não percebe. Quando você for ver, meu irmão, ou ele já te abençoou, ou ele já te amaldiçoou, ou ele já te edificou, você já foi destruído. Tá entendendo? Jó aconteceu isso com Jó, quando Jó foi perceber, ele já estava naquela lástima ali, sabe? Como Nabucodonosor foi perceber, ele já estava comendo ali com os pastos, ele perdeu a sanidade mental, sofreu de uma doença chamada licantropia, né? Que é a sensação de que os seres humanos acham que é um animal. Então, quando o faraó tentou perceber, ele já estava envolvido, sabe, no jogo do poderio de Deus, que na verdade lançou ele por terra. Quando Sanaqueribe pensou, ele já estava fugindo e foi morto pelo filho dele, né? Quando Belsazar pensou, ele já estava tomado ali de surpresa, de assalto por Ciro, que Deus profetizou 200 anos de antecedência através do profeta Isaías, que Ciro ia nascer e ia libertar o povo dele das garras de Babilônia. E esse rei que estava governando na época era Belsazar, e Belsazar foi surpreendido. Não temos muito o que fazer, já nascemos dominados por Deus. A maior prova disso é que quando Jesus ele mandou Pedro jogar a rede, sabe? O que foi que aconteceu? Ele mandou lançar a rede porque todo ser ali tem o DNA de Deus, tem a assinatura do nome de Deus, e Deus tem o domínio sobre toda a carne. E ali, o que foi que aconteceu? Os peixes, né? Eles foram trazidos pelo poder de Deus e caíram na rede lá, e houve aquela pesca maravilhosa, se cumprindo ali o que Jesus mandou Pedro dizer. Olha, falei a você que você é uma pesca maravilhosa, e aconteceu. Outra questão ali foi quando é, Jesus mandou o discípulo dele, né, ir lá pegar um anzol e jogar. E o primeiro peixe que ele pegasse, incrível, né? O primeiro peixe que ele pegasse, como é que... É uma lotérica, né? Mas o poder e o domínio é tão absurdo que o mundo espiritual, ele é preciso, ele é geométrico, ele é cirúrgico, sabe? E eles não erram, tá entendendo? Eles são
é extremamente preciso. E quando o discípulo de Jesus joga um anzol ali, o que é que acontece? Acontece que assim que ele puxa o peixe, realmente o peixe estava com a dracma, sabe? Que deu para pagar o imposto ali de Jesus e dos discípulos, o que na verdade deixou aquele discípulo ali de Jesus estonteantemente admirado, né? Pô, como é que pode? Isso é o domínio, sabe? Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele domina os corvos mesmo, né? Os corvos, ele foi lá e alimentou o profeta Elias, porque tem o DNA de Deus também nos corvos. Então, tudo aqui, meu irmão, os leões, né, não atacaram Daniel muito por conta da atuação do mundo espiritual, né? E uma das atuações não foi só o do anjo que protegeu Daniel, foi porque também os próprios leões, ou seja, todo ser vivo é formado por célula. E dentro do núcleo da célula, sabe, tem algo chamado de cromossomo. E dentro do cromossomo tem algo chamado de nucleotídeos. E dentro do nucleotídeos tem algo chamado de DNA. E dentro do DNA tem o nome de Deus. E Deus já domina tudo, meu irmão. Com majestade, sabe? Com supremacia, com soberania, sabe? E nada foge do seu domínio. E Deus governa. E ali Daniel não foi devorado, sabe? Aquela coisa ali não foi. Os inimigos de Daniel não tiveram a mesma sorte que Daniel, né? Foram lançados lá e pereceram. Tá entendendo? Então Deus atua com o seu exército do céu, né? De forma é, silenciosa, desapercebida, minuciosa. Tá entendendo? Os mortos foram julgados, ou seja, foi imposto sobre cada um de nós seres humanos o destino já pré-programado, já preparado pelo mundo espiritual. Não temos muito o que fazer, né? O que há de acontecer de você de bom vai acontecer de bom, e o que há de acontecer com você de ruim vai acontecer de ruim. Tá entendendo? Cada um aqui tem um destino, não tem para onde fugir. Agora o destino de todos é nascer e morrer, tá entendendo? Nós não temos livre-arbítrio, tá entendendo? Essa questão do livre-arbítrio aí é uma questão de uma pessoa que não tem inteligência, né? Que não raciocina. Onde existe um ser todo-poderoso, supremo, soberano, nunca vai existir livre-arbítrio, porque ele vai impor sobre nós o que ele quer. Cada um de nós nasce com um certo propósito. Veja bem, o cavalo nasceu para quê? Para correr. Tá entendendo? O peixe nasceu para nadar, propósito. Os répteis nasceu para se arrastar, propósito. Tá entendendo? Existem animais carnívoros, propósito. Existem animais herbívoros, propósito. Tá entendendo? Então, por isso que Deus levanta grandes como o faraó, porque quando o faraó ele foi levantado, porque Deus já sabia que aquele cara não prestava mesmo, porque Deus quis assim, Deus formou ele assim, Deus predestinou ele assim. E assim endureceu o coração dele, aflorou o ego dele, e quando ele se levantou, Deus pegou e abateu. Tá entendendo? Ele se exaltou, Deus foi e abateu, e assim é com qualquer um. Deus fez isso com Nabucodonosor, Deus fez isso com Belsazar, Deus fez isso com Sanaqueribe. Todos esses caras poderosos, quando eles se exaltaram, Deus estava trabalhando minuciosamente, silenciosamente, sabe, imperceptivelmente no coração dele, através do ego, tá entendendo? E quando eles se levantaram, Deus foi lá e abateu. Por quê? Porque Deus tem um domínio, sabe? Deus já domina eles, sabe? Antes de eles nascerem. Tá? Então, quando eles nascem, eles já nascem dentro da base do domínio de Deus. O DNA de Deus já domina eles. Tá entendendo? Porque está dentro de cada um de nós, seres humanos, e do ser vivo. Sabe? Deus tem domínio sobre toda a carne. Dos homens, dos animais, dos peixes, enfim. E quando o faraó se levantou contra Deus, Deus já sabia, né? Só foi questão de tempo para ele ser abatido. Sanaqueribe também. Belsazar também. Entre outros, né? O que está escrito nos livros como Deus fosse um roteirista de filme e distribuísse papéis, uns para fazer o bem e outros para fazer o mal. Tá entendendo? Tem uma parte aqui em Romanos que diz bem assim, ó, que não tendo eles feito nem bem nem mal antes do seu nascimento, Deus ele já tinha, sabe, escolhido o seu eleito. Tá entendendo? Veja bem aqui, ó. Contudo, não tendo eles ainda nascido,
nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito, de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, tá entendendo? Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, a mãe, né? O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, Jacó e Esaú, eles foram, na verdade, sabe, vivendo esse drama. Sim, ele nem tem noção, Deus já tinha escolhido eles, meu irmão. Um com um propósito e outro com outro propósito. Um ia dominar, sabe, o maior ia ser o maior, ia servir ao menor, tá vendo? O maior ia servir ao menor. Então, não tinha muito o que Esaú pudesse fazer, porque já estava predestinado que ele, sendo maior, ia ser subjugado por Jacó. Porque a Bíblia diz, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú era o maior, porém ia servir a quem? A Jacó, que era menor. Antes de ele nasceres, tá entendendo? Ele não tinha feito nem bem nem mal. Deus já tinha predestinado eles a isso. Tá entendendo? Aí a Bíblia diz assim, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Não. Pois Deus disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. E ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, tá entendendo? E aí é uma questão de misericórdia de Deus, a escolha de Deus. E você não entra em absolutamente nada. O roteirista, o cineasta, né? O diretor do filme quis assim. É assim que Deus faz mesmo, tá entendendo? É assim que Deus faz. Ele tem o filme de todos os 7 bilhões de seres humanos que passam aqui com ele. Ele tem um domínio total aqui, sabe? Ele tem um domínio total aqui da rotação da Terra, da translação da Terra, das quatro leis que regem o universo, tá entendendo? Então ele vai formando aqui a história dos seres humanos, tá entendendo? Deus, ele é incrível. Ele é um ser realmente estupendo, maravilhoso, poderoso, todo-poderoso, sabe? Ele faz o que ele quer. Ele está no céu e faz aquilo que lhe apraz, tá entendendo? E infelizmente nós estamos envolvidos, né? No querer e na vontade de Deus. Quando Deus ele quiser abater, ele abate. Quando ele quiser exaltar, ele exalta. Entendeu? Então vamos lá, né? Então Deus aqui ele vai distribuindo os papéis, uns, tá entendendo? Uns para fazer o bem e outros para fazer o mal. Tá entendendo? Muitas vezes a pessoa não quer fazer o mal, mas o mundo espiritual, meu irmão, já colocou ela nesse propósito, ela vai fazer o mal, tá entendendo? Porque o mundo espiritual impôs isso sobre ela, ela não vai ter força para isso. É tipo uma mulher, né? A mulher nasceu com o propósito de gerar filho. Muita mulher ela não quer, mas ela sabe que a essência dela é gerar filho. Ela foi programada, pré-programada pelo mundo espiritual para gerar filho, tá entendendo? E aí é assim que acontece. Uns vão fazer o papel de coisa boa e outros vão fazer o papel de coisa ruim. Tá entendendo? Isso já foi decidido aonde? Lá no céu, no livro da vida. Tá entendendo? Esse foi o decreto que aconteceu também com Nabucodonosor. Isso aí já estava decretado, já estava predestinado, sabe? Segundo as suas obras. E segundo as suas obras, o que é isso? Já vimos, cada um será julgado segundo as suas obras. E o que é ser julgado segundo as suas obras em Apocalipse capítulo 20, versículo 12? O que é ser julgado segundo as suas obras? É o que? Já vimos para esse mundo dominado a nível biológico, já, e também dominado a nível espiritual. Não temos muito o que fazer. Fomos predestinados para fazer o que o mundo espiritual já decidiu o que nós tínhamos que fazer. Tá entendendo? O que eles escreveram lá vai se cumprir aqui acerca de nós. Não temos muito o que fazer. Jesus foi vítima disso. Jesus na verdade, foi o padrão modelo. Tá entendendo? As coisas boas que ia acontecer, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus ele ia entrar de forma triunfante, né? Aquela passagem ali foi uma profecia lá atrás e Jesus passou, né?
Jesus se sentiu muito bem, foi aclamado, o pessoal estava ali alegre, feliz, uma multidão incalculável ali, meu irmão, fazendo aquela festa, fazendo todo aquele, sabe? Mas depois também Jesus, lá na frente, ele sorveu o mal que foi a crucificação, também tinha uma grande multidão ali e tal. E ali Jesus não pôde fazer absolutamente nada. Ele nasceu no padrão humano, ele nasceu dentro, né, das condições do roteirista espiritual, né, do diretor espiritual supremo que é Deus, soberano que é Deus, sabe? Trono quer dizer isso, quer dizer, diante do trono estão todos os seres humanos, grandes e pequenos, tá entendendo? Todos estão aí, pequenos e grandes, e Deus faz o que quer com cada um deles individualmente e coletivamente, sabe? Nós somos aqui, meu irmão, criatura, somos vasos. E nós não temos direito nenhum de dizer ao oleiro o que é que você vai fazer comigo. Eu não quero ser assim, então. É Deus que faz. Jonas, olha, Jonas disse assim: eu vou partir a mil para lá para Espanha. Deus falou: não vai não. Você vai para onde eu mandei. E aí ele teve que ir para onde Deus mandou. Tá entendendo? Então é assim, irmão. Tudo que está escrito sobre nós, por Deus, vai se cumprir. Não tem para onde fugir. Que Deus abençoe.